Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do PangeaCast, a existência cotidiana. Comigo, de novo, minha amiga, apresentadora, psicóloga, atriz não ainda não, Thaís Fontinelli. Oi, pessoal. Oi, João, todo mundo que está ouvindo a gente. Thaís, eu gosto de falar que esse nosso podcast, acho que é uma informação interessante para quem está nos ouvindo, né? A gente não faz roteiro, né? Eu gosto de dizer que o nosso podcast ele é fenomenológico, ou seja, a gente vai seguindo o fenômeno. Então a gente não prepara nada com antecedência, justamente para deixar fluir o que vai acontecer. Exato. Não é isso? Exato. E aí hoje a gente está recebendo um cara massa, que eu sou muito fã, né? E todo mundo sabe, porque eu não escondo, que é um amigo, um parceiro, né? Um profissional aí, gente boníssima e um ótimo profissional, que é o Gabriel, que é psicólogo, gestalt terapeuta, professor e músico nas horas não tão vagas. Achei isso o máximo. E hoje, né, não tinha um convidado melhor para a gente falar do tema que a gente está propondo tratar hoje, né, discutir, conversar, que é a arte de compor os nossos caminhos, nossa fala autêntica e a composição da expressividade. Vejam, tem muita coisa aqui para ser conversada. Mas, Gabriel, muito bem-vindo. Obrigado. Quero te passar a palavra para tu começar contando para a gente sobre o que a gente vai conversar hoje aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu estou muito nervoso, porque agora, do nada, deu rec, play, eu fiquei nervoso. Até porque é a primeira vez também que eu participo de um podcast, sendo convidado, né? Eu já estive várias vezes do outro lado. Mas, assim, eu gosto de falar dessa dimensão da arte de compor. Acho que muito da minha história. A minha história ela sempre foi dentro até das minhas brincadeiras de criancinha, de compor uma história com os bonequinhos. Uhum. Então, tipo, eu sempre precisei compor alguma coisa para poder dar sentido. Sim. Elaborar, né? Exato. Então, toma esse carrinho, para quê? O que um carrinho faz? Não, agora se esse carrinho ele for um carrinho de fuga do não sei o quê, legal, agora eu quero o carrinho. E fui crescendo, tive contato com a música e sempre escrevendo, né? Compondo coisas, compondo histórias e tal. E aí eu sempre gostei de compor, sempre gostei de música, comecei a compor, tive uma breve carreira musical aí também, de gravar algumas coisas e tal. Só que eu me encontrei com a psicologia, não queria seguir carreira de músico, porque pra mim não queria viver esse estresse também que existe, e a gente sabe como é que funciona no Brasil. E aí eu fiquei muito perdido com a psicologia no começo, né? Uhum. Eu só me encontrei na psicologia novamente quando eu entendi que eu também podia compor ali. E aí, por exemplo, escolho a área clínica justamente por entender que eu tô junto com vocês, por exemplo, compondo uma fala, compondo uma história, compondo uma relação, né? Então, eu entendi que a minha composição atual tem a ver com a fala, tem a ver com a troca, tem a ver com a relação. Com aquilo que você constrói, né? Assim, constrói junto com os outros, Exato. Constrói de sentido, né? Acho que eu estou entendendo, tu tá dizendo isso. Total. Né? Por exemplo, ali o Gabriel criança ganhava um carrinho, né? Isso de atribuir um sentido para aquilo, né? Contextualizar, entender para que aquilo serve, como aquilo funciona. Com certeza. Que é massa isso para a clínica, para ser um psicoterapeuta é necessário. E tem uma coisa, por exemplo, eu vim encontrar vocês hoje aqui. Aí eu pensei, eu tô compondo um encontro já. Tipo assim, eu vim de carro escutando uma música que eu gosto e já me conectei com o encontro. E tô também tô compondo ali o meu encontro com vocês. Eu poderia, não vou escutar música nenhuma não, vou ficar irritado, vou fazer outra coisa. E não, eu acho que o encontro tinha a ver com como eu gostaria de compor esse processo. E aí, explicando um pouco mais do tema, como a gente... Porque, tipo assim, isso pode ser só uma coisa de que a gente tá falando, assim, uma filosofia maluca, uma coisa esquisita. Essa galera tá lombrosa demais, cara. Meu Deus, que loucura é essa? A pessoa acabou de dar play, assim, a galera já tá falando disso. Que eu acho que isso tem uma riqueza, quando a gente pensa numa dimensão cotidiana, que é, por exemplo, se eu tô pensando em composição, eu tô tendo contato comigo, certo? Uhum. Sim. É muito fácil a gente esquecer que a gente existe, pô. Por exemplo, tu vai comprar um pão. Cotidianozão. Tu vai comprar um pão, cara. Tu esquece que tu existe, pô. Tu esquece teu nome. Tu pensa no pão. Tu pensa que tu vai comprar o pão no dinheiro que tu tem, enquanto a senha do cartão, o Pix, não sei o quê. Tu não lembra do teu nome. Tu não tá lembrando do teu nome. Tu não tá lembrando de ti. Tu tá lembrando que tu tem que pagar. E geralmente... mas isso é inofensivo, Gabriel. Beleza. Mas geralmente, se vocês forem perceber, a maioria das pessoas só entra em contato consigo
com as crises, pô. Eu só entro em contato comigo quando eu tô mal. Sofrimento, eu só entro em contato comigo de forma bucólica, quando eu tô tomando alguma coisa, não sei o quê. Mas quando eu tô só vivendo a minha vida cotidiana, eu me esqueço, pô. Então o que acontece? Até o meu adoecimento, a minha forma de expressar, ela vai ser adoecida também, né? Então, eu estava escutando alguns outros podcasts de vocês e vi que vocês têm falado bastante dessa coisa de como a sociedade tem mudado, ela tem ficado mais automática e tal. Sim. E tipo, cara, a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, é tipo assim, acordei, pego o celular, eu me desligo, fico pausado 2 horas, sem fazer nada, gastando a minha impressão digital do dedo indicador. Sendo bombardeado de informações, nem sempre tão a maioria boas, desnecessária. Né? Então, aí eu esqueço de mim e esqueço do que eu tô fazendo. Esqueço da minha construção, né? E aí, tipo assim, pô, só vou lembrar de mim quando eu tô atrasado. Quando eu tô precisando fazer uma coisa. Quando eu tenho que resolver algum problema. E aí, eu fico pensando, como é que a gente tá compondo a nossa história também, entendeu? Eu fico pensando muito nessa velocidade. Eu tenho escutado também o João falando da questão online, da questão da inteligência artificial, que é a cara do João. E que tipo assim, pô, deixa aí, ela resolve pra mim, eu vou e faço. Mas peraí, por exemplo, imagina que tu tá fazendo um presente pra alguém, cara. Pô, pode não ser o melhor presente, o mais bonito, mas cara, quando eu recebo um presente feito à mão, é outra coisa. Uma vez minha esposa fez uma camisa pra mim, ela comprou o tamanho errado, né? não coube. Mas ela bordou o nome da minha banda favorita na camisa. Massa. Me deu. Cara, essa camisa tá comigo até hoje, eu nunca consegui vestir. Mas um dia eu consegui. É só engordar um pouco, né? Não, na verdade é o contrário. Ao contrário, tem que emagrecer. Tipo, ela teve uma... Não, eu acho que cabe. Não foi uma indireta, não? Eu acho que... Não sei, cara. Eu vou ter que resolver. Ter que resolver isso aí. Mas eu fiquei pensando, cara, tipo... Pô, tem um sentido ali, tem uma humanidade, né? Nisso. Então, eu acho que explicando mais ou menos... Perfeito. É interessante, tu já abordou um tema que eu gosto muito de falar, que é realmente essa aceleração que a gente vive hoje, que a tecnologia trouxe, né? Da hora que você acorda até o momento que você dorme, e às vezes enquanto você dorme, né? Que hoje tem alguns aplicativos que é para você ter um sono melhor, e toca uma música, aí no meio umas frases de efeito. Então, a tecnologia tá... E realmente, eu acho que existe uma perda de autenticidade em relação ao que a gente quer da vida, e se enxergar, né? Eu acho que a tecnologia, ela é mais uma ferramenta, e como ela é muito manuseada, como ela é muito usada, a gente esquece um pouquinho da nossa voz interior. Sim. É como tu falou do pão, né? A gente vai no automático. O pão é um exemplo inofensivo, mas a gente faz isso o tempo todo, até com emoções, com pensamentos. Sim. A gente vai no automático. Sim, total. Né? Então, acho que eu queria que tu falasse um pouco dessa tecnologia e autenticidade. Certo. Né? Cara, tem uma coisa que eu penso muito, que é tipo assim... Eu comecei a atender online em 2019. Vou pegar um pouco do atendimento online para dar um exemplo. Eu tinha muito medo, cara. Porque eu falei assim, pô, essas pessoas aqui, elas têm pernas, elas se movimentam, eu tô vendo só o busto para cima e ela pode estar, sei lá, fazendo outra coisa e tal. E eu tinha esse medo de perder um pouco da autenticidade, de olhar para aquela existência de forma completa, né? Só que eu fiquei pensando que, assim, até a nossa relação, mesmo que a gente esteja presencialmente, ela também é virtual, em alguma medida. Por exemplo, eu tô aqui, eu posso tocar vocês, posso triscar em vocês. Só que o que nos mantém unidos numa conversa é algo virtual, em alguma medida, né? Tipo assim, Sim. o som, a fala, é uma coisa que eu não toco. Foi aonde eu consegui me segurar para poder deglutir um pouco desses novos formatos, entendeu? Sim. Porque eu acho que, cara, independente do lugar onde tu esteja, a ausência ela vai ser uma escolha. Né? Então, tipo assim, a ausência de estar ou de não estar, o contato vai ser uma escolha. A grande questão é, algumas relações elas não vão sustentar a distância. Algumas relações vão ser empobrecidas por isso. Né? Então, eu acho que é muito de como a gente vai sustentando. Por exemplo, eu estava falando com o Vinícius antes de vocês chegarem, que foi... eu já gravei alguns episódios, mas eu nunca gravei presencialmente. E aí... Por que isso nunca aconteceu? Tipo, quando eu comecei a gravar, não tinha muito esse formato. Eu me acostumei a partir dele. E aí, quando eu vejo assim, cara, que eu nunca vi fulano. Eu já gravei com fulano, mas eu nunca vi ele na minha frente. Que coisa esquisita.
Ou então eu já atendi alguém que tá lá não sei aonde, mas eu não sei o cheiro dessa pessoa, eu nunca toquei nessa pessoa. E aí me dá uma sensação esquisita de, pô, isso aqui é real mesmo ou não é? Pô? Será que essa pessoa ela não tá num programa, assim, ela não é um holograma? O show de Truman. Tipo, mas, sabe, é uma coisa de amor e ódio, claro que facilita bastante, mas... Mas que interessante que tu colocou, é porque eu acho que é um ponto fundamental. Essa nova geração, que ela é imersa no digital, ela não tem a percepção anterior de como era, né? De como é esse convívio. E às vezes acha que é normal esse convívio unicamente online. Eu tenho amigos online, eu não tenho amigo presencial. Não sabe da riqueza que é o convívio mesmo, de pegar a presença, de estar junto, total. Mesmo sem tocar, só olhando, é totalmente diferente, né? Então você acaba perdendo riqueza, eu acho, coloração da vida. Mas assim, quando a gente está falando de autenticidade, só para entender, né, a tua visão, o que é um ser autêntico? Cara, na minha percepção, e aí eu vou pegar também a referência maior para mim, que é o Amatuzzi, né? Tem o Merleau-Ponty também, mas sim. Não importa, para mim, né? Tipo, isso aqui é cotidiano e tal. Cara, para mim é a pessoa quando ela se expressa com sinceridade, sabe? Por exemplo, se eu me afasto sempre do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, de como eu me vejo, eu tô criando alguma projeção do que eu quero ser. E às vezes não o que eu entendo de mim. É tipo quando tu fala assim, ó, fulano, o que tu pensa que o outro pensa de ti? Aí fala uma coisa. Aí tá, mas como é que tu te vê? Oxe, diferente. E como é que tu te mostra? Diferente também. Oxe, então peraí. Como é que tu entende tua autenticidade? Pô, é como eu me vejo. E às vezes como eu me vejo não é como eu me mostro. Eu sinto que a autenticidade, ela tá ligada... aquilo, como eu me vejo é como eu me mostro. Sabe? A minha expressão, ela precisa estar conectada com a minha imagem. Porque eu acho que existe uma coisa que é assim, a gente vai se perdendo ao longo do tempo com várias projeções que a gente faz que não tem a ver com a gente. Então, tipo assim, tu fala assim, cara, o que tu gosta? O que tu tá escutando aí? Que música tu escuta agora? Qual foi o último filme que tu viu? Pô, sei lá, cara, não sei. Mas o que tu almoçou ontem? Pô, sei lá, pô, eu só sei que eu tenho que fazer um negócio depois e tal, não sei o quê. É aquela coisa de, tipo assim, o mundo vai mais rápido do que eu percebo, né? Então, ele vai te empurrando. Ou seja, isso vai te cobrar uma não autenticidade. Porque para tu ser autêntico nos lugares que tu está, nas tuas demandas, tu tem que se aprofundar, cara. Tu tem que, peraí, vou respirar um pouco, chegar mais cedo, olhar isso aqui. Bom, a gente tá... Pensar a respeito, né? Eu acho que a gente não pensa mais a respeito de quase nada. Exatamente. A vida que a gente tem levado, né? E a gente tem voltado muito nesse tema aqui, é uma vida, como o João já disse, extremamente acelerada. E eu sempre gosto de puxar também a conversa para esse lado mais social. Total. Né? Porque, querendo ou não, tem alguém que se beneficia, né? Tem um sistema que se beneficia dessa homogeneização das subjetividades. É muito mais fácil um governo, né, de pessoas... para pessoas, quando a gente trata todas as pessoas como se fossem uma coisa só, um governo das massas, né? Porque é mais fácil de localizar, né? Então, o poder ele se exerce aí quando ele é localizável. Então, a autenticidade, em alguma medida, né, ela me parece que também é desincentivada. Com certeza. Né? E nesses espaços onde as redes de poder e saber estão sendo colocadas, vamos pensar na escola. Com certeza. Né? Com certeza. Vamos pensar numa perspectiva escolar, de desenvolvimento de crianças. Né? Será que a escola, hoje, o formato que as escolas assumem na nossa sociedade ocidental, capitalista, são espaços que têm valorizado o desenvolvimento da autenticidade? Né? Porque aí tu estava falando de como você era criança e como você se percebia já nesse processo diferente, né? Porque uma criança, em geral, está preocupada em ganhar, quer o carrinho, né? Pô, é o carrinho Hot Wheels, é um carrinho massa. Tu já tinha ali, tu identifica que tu já tinha esse olhar mais curioso, de abertura, de qual é o contexto disso. Tu passou por isso? Tu sentiu que tu era uma criança diferente das outras? Eu adoro as intervenções dela, que ela veio para a política de estar mas muito bacana. Bem. Cara, assim, eu tive uma sorte de, quando eu era criança, de morar numa casa com, tipo, 12, 14 pessoas. Eu, tipo assim, era todo mundo junto, entendeu? Eu comecei morando com os meus pais no quarto da casa dos meus avós. E aí, tipo...
não era só a cultura dos meus pais, mas era as culturas dos meus tios, dos meus primos, tipo, todo mundo junto, cara. Tipo, não tem um momento em que tu não esteja absorvendo uma coisa. Então, sei lá, eu lembro que uma das primeiras coisas incríveis na minha lembrança foi que o dia que meu avô me deu um binóculo. E eu falei assim, caraca, eu consigo ver até onde a vista alcança, olha só, eu consigo. E aí, tipo, eu tive muita experiência presencial, né, de me sujar, de me ferir também, de entender o que estava funcionando, de poder criar. Lembro muito do episódio do Alex da criatividade. E amarrando com o que tu trouxe da dimensão da escola e tal, tem uma coisa que eu penso muito até hoje, eu sempre pergunto para as pessoas que estão na escola hoje, quantas aulas de filosofia elas têm na semana? Eu tinha uma aula na semana, o meu irmão quando estava na escola tinha uma a cada 15 dias. Caramba. Eu não tive. E tu não teve? Não tive. Então, Poxa. assim, eu fico pensando, lembrando do que o Alex falou, o que eu acho que tu falou, daquela periculosidade, né? Do ser humano crítico, do ser humano que... Sim. Né? E que não necessariamente tem a ver com o intelecto de saber filosofia, mas de saber que eu posso criticar. Saber que eu posso ir lá e falar assim, rapaz, eu discordo, entendeu? Porque o que acontece? Até a nossa expressividade, cara, ela é fabricada também. Como assim, por exemplo? A gente vê a moda ou a gente vê as tendências. Às vezes eu só aceito que aquilo ali é minha expressividade e não necessariamente é. Porque, por exemplo, digamos assim, se a gente vai por essa construção, o existencialismo traz, por exemplo, a dinâmica dos poderes, né? Dos controles. Então, Sim. tipo assim, tem sempre algum poder, alguma forma de poder que está sobre mim. Por exemplo, por que eu não vim aqui sem camisa ou, sei lá, de calçãozinho ou de regata, sei lá? Eu poderia vir. À vontade. Eu, tipo, poderia mostrar aqui meu shape, né? Óbvio que não. Mas, Tem tipo, um padrão, né? Tem um padrão que exige que você não venha já. alguma coisa me exige, alguma coisa me... Pô, não é isso, não é aquilo. Alguma coisa me diz, ou então... Os scripts, né, sociais. Né? A estrutura, por exemplo, de um machismo estrutural que, por exemplo, eu nunca vou sair na rua, cara, com medo de ser agredido da forma que uma mulher tem. Claro. Eu não consigo me colocar nesses lugares, né? Então, existe também essa coisa do controle ao redor que não me dá uma sensação... Não me deixa expressar tudo. E aí, o que acontece? Quando eu falo da coisa da expressividade, da autenticidade... Ela é uma das armas que a gente tem contra as estruturas de poder, porque elas estão lá ganhando, cara. Quando tu pensa, por exemplo, no movimento punk dos anos 60, 70, 80, vamos lá, vamos quebrar essa realidade, vamos botar uma roupa rasgada, vamos cortar e tal, vamos misturar, vamos mostrar colorir, que é tudo diferente. bora pirar. Aí vamos lá, botamos tudo preto, rasgamos e tal, não sei o quê. Aí o ego, essa galera tá se distanciando demais, eles estão se evidenciando demais, é muita autenticidade. O que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em moda e até hoje a gente comprar calça rasgada, mano. Tá ligado? Que legal. Mas o Foucault, ele pensa isso, né? Que para toda relação de poder existe a possibilidade de resistência. Porque se não tiver a possibilidade daquelas pessoas resistirem a esse poder, então não seria uma relação de poder. Porque relação exige que haja dois polos, né? Se não tem possibilidade de resistência, então seria escravidão. Porque na escravidão é que não tem essa possibilidade de você resistir, né? Mas quando existem aí esses processos de resistência, perfeita a tua fala. Existe essa normatização também daquilo que virou resistência. Perfeito. Né? Eu acho interessante, como eu também vim do direito, né? Que é uma disciplina, uma matéria totalmente disciplinada, lei. A lei, ela tem um poder invisível. Né? Então você não está vendo a lei, você está fazendo, não venho sem camisa porque existe uma lei social que diz que não é legal você vir sem camisa. E isso é muito mais perigoso do que quando existe um impedimento concreto. Vou te dar um exemplo do racismo no Brasil. Se costuma falar que o brasileiro não é racista, né? Que o americano é racista. Só que é diferente. Lá no americano houve essa segregação, né, total. Sim. Então isso estava escancarado que tinha racismo e em contrapartida houve essa resistência que até cada dia vai melhorando. Aqui no Brasil, como se falar, o brasileiro não é racista. Se empurra o problema para debaixo do tapete, dizendo, não tem problema, porque aqui não é racista. É pontualmente ali. E existe uma estrutura, né, racista aqui. Uma estrutura machista, que é a mesma coisa. Não, o brasileiro não é tão machista como o iraniano, por aí vai. Mas não. Então, essa invisibilidade
dessas normas, a gente pensa que não tem um direcionamento, mas existe. Existe aonde se quer chegar. Não existe não é um gênio maligno que está por trás de tudo isso, mas é uma forma de pensamento. Sim. Né? Total, cara. Que te leva a isso. Total. E aí o impacto disso na autenticidade, né? Aí a minha segunda pergunta, já emendando, seria essa, né? Sim. O que a gente pode fazer, assim, pensando nesse papel, assim, somos educadores, né? Todos nós aqui, em algum nível, trabalhamos com educação, João é pai de 2, né? O que a gente pode fazer, né, para favorecer essa autenticidade das novas gerações, dessa galera que está vindo? Perfeito. Acho que é uma pergunta muito justa. Porque, tipo assim, como vocês já trouxeram em alguns episódios, né? A gente sempre fala muito da tecnologia aqui. E acho que além dela vir para facilitar, ela também nos promove ter uma alienação integral, né, pô? Então, tipo assim, antigamente tu ia pra escola e depois tu sai da escola e tu não tinha tanto contato, tu ia ter que fazer alguma coisa. Tu ia ter que lidar com o teu tédio ou te vira, meu irmão. Não tem jeito. E agora a gente pode estar vivendo num mundo que tem uma alienação integral. Todas as vezes que eu vejo o que eu indico, ou que eu recomendo alguma coisa que tem a ver com a expressividade, eu sempre tento voltar pro básico, cara. Básico. No básico, tipo assim, respiração. Antes de tudo, eu não posso chegar numa dimensão mais complexa sem entender como é que o meu corpo funciona. Tipo, você que tá escutando aí de casa, sei lá, no carro, como é que tá a tua respiração agora? Como é que tu entende tua respiração? Tu consegue encher teu pulmão de verdade? Né? A gente tem, por exemplo, quando eu comecei a cantar, eu tive uma aula de canto, acho que foi a primeira vez que eu realmente fui até o limite do meu pulmão. Eu falei assim, cara, parece que até estalou algum lugar aqui. Rapaz, isso aqui tava ali cheio de poeira, né? E outra coisa é essa que eu gosto de chamar de consagração. Como assim, pô? Não tem nada a ver com uma dimensão religiosa, mas eu acho que tem uma dimensão meio espiritual, de alguma forma, que será que eu posso tentar começar a estar consciente nesses atos da minha vida, do dia a dia? Por exemplo, hoje eu vou passar um café da tarde para mim, porque eu posso me oferecer isso. Como é que eu percebo o meu café, pô? Como é que eu percebo o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Eu tô vindo pra cá. É tipo, a ideia de quando tu tá no carro, eu vim aqui pra gravar com vocês. Como é que eu cheguei aqui? Eu não lembro como eu cheguei aqui. Como é que eu cheguei aqui? Eu lembro, tal, eu escutei a música e tal. Essa coisa de se presentificar no nosso movimento pra gente começar a, tipo, peraí, isso que tu falou me faz sentir diferente. Eu não preciso concordar contigo. Porque às vezes a gente tá tão nessa de tá tão exposto ao outro, a ideia alheia, a ideia do padrão, que quando eu vou contrapor, eu tenho vergonha de contrapor, cara. Porque eu não tô em contato com o que eu tô pensando e eu não consigo expressar, eu me silencio, pô. Aí eu falo assim, não é a sociedade que me silencia, não, pô, isso é que eu me silencio sozinho. Porque ela te coloca na responsabilidade de, tipo assim, tu que te fere aí, sozinho. É tu que, tipo, provocou isso. É tu que, né, as violências, elas têm muito disso, né? A culpa é minha mesmo. Eu que provoquei isso, eu que fiz isso acontecer. Quanto mais tu tá em contato com o que tu pensa, com o que tu sente, cara, mais tu tem como lutar contra essa dimensão. Então, assim, eu acho que é voltar pro básico. Eu acho que todas as coisas... Eu acho que isso eu acho que isso é uma lei da vida. Tipo assim, todas as coisas, quando não tá mais andando, não tá... Vamos voltar pro básico, tem alguma coisa que a gente tá esquecendo. Aí eu vou tocar um instrumento. Voltei a tocar, tá uma droga. Vou voltar pro básico. Aí eu vou voltar a trabalhar. Passei anos sem atender. Vou voltar a atender. Ixi, minha escuta tá cheia de zumbido. Vou voltar pro básico. A pessoa que tá se formando, eu tô cheio de leitura aqui e tal. Peraí, vai ler uma poesia, pô, antes também. Vai sentir alguma coisa. A arte de compor nossas histórias, né? Exato. É preciso que a gente parta de algum lugar. Assim, eu costumo falar muito em sala de aula, né, nas disciplinas de psicoterapia, que, por exemplo, o médico, quando vai atender, tem uma malinha, né? Ele chega com um estetoscópio, ele chega ali com, enfim, o jaleco dele... Enfim, vários instrumentos que facilitam esse atendimento. O psicólogo, quando vai atender, o que ele leva nessa mala? Né? E aí eu digo para os meus alunos, são os livros que vocês leram, os filmes que vocês assistiram, a história de vocês, né? Tudo aquilo que vocês viveram, as experiências, que é isso que tu está dizendo, né? É interessante, ouvindo aqui o Gabriel falando, a fenomenologia tem uma expressão muito interessante, né, que é dar o passo atrás, né, para você olhar a sua perspectiva. E outra coisa interessante, tu falou em presentificar-se, né? Então a psicologia, ela
pega alguns termos, né? E traz, por exemplo, atenção plena, que se chama agora, né? Mas isso já tinha na Gestalt, já tinha na fenomenologia, e se presentificasse. Qual a importância disso? A importância, ao meu ver, é o seguinte, vamos lá, é você sair, desligar o piloto automático. Total, cara. Vamos falar de emoções, né? A gente falou de, vou lavar um prato, então eu tô vendo aqui o meu movimento, eu tô consciente do meu movimento. Isso parece uma besteira, mas vamos trazer isso para a emoção. Quantas emoções no dia a dia elas são disparadas de forma automática? Quando você aprende a olhar o que você está fazendo, você aprende a olhar o que você está sentindo. Com certeza. E quando você vê o que está sentindo, você consegue intervir. Aí tu falou da autenticidade, em relação não faz sentido o que esse cara está falando para mim. Mas aí tu não está em contato contigo mesmo nem para poder retrucar o que ele está falando, né? Tu vai no automático e fala, deixa ele falar que acabou. Sim. Então acho que essa foi muito bem colocado por ti, esse voltar-se a si, essa atenção plena, esse presentificar-se, ele é um elemento fundamental para a autenticidade. Muito bacana isso. Eu acho que as pessoas, elas desvalorizam demais o básico, cara. Tipo assim, quando a gente fala assim, sei lá, lavar um prato, como tu falou, é qualquer coisa, cara, lava um prato todo dia. Peraí, mano, quantas vezes você já não lavou uma louça e nem percebeu que lavou, pô? Sim. Quantas vezes tu já, tipo, tomou uma água, se vestiu, tomou banho, saiu de casa e não percebeu? Então, tipo assim, existe uma coisa que é um desligamento mesmo. Se eu tô me acelerando demais, eu vou desacelerar em alguma coisa. Tipo assim, eu sou um cara, sou psicólogo, eu sou um cara que tô tentando ficar consciente o tempo todo. Só que sempre tem alguma área que a gente tá meio que deixando pra lá, né? Sim. Essa semana eu vou começar a fazer academia, pô. Porque eu tava aí sedentário, né? Para poder caber na camisa. Exatamente. E também porque eu sempre recomendo exercício físico para as pessoas e também não posso ser hipócrita, né? E aí, beleza. Aí, rapaz, eu tava muito, tipo, negligente com o meu organismo nesse sentido, né? E aí, como eu digo agora, essas avaliações físicas têm sempre uma nova forma de humilhar a gente, pô. Que eu tava vendo lá as taxas e tal, beleza e tal. Só que aí ela trouxe um dado que eu fiquei assim, rapaz, isso aqui eu me senti pegou. Porque agora ela foi ver a minha idade corporal, a idade do meu organismo. Tem isso agora. Aí eu falei assim, quanto é aí, senhora? Aí ela falou assim, 52 anos. Eu falei assim, peraí. Você tá me dizendo que o meu organismo entende que tá na minha frente. Cronologicamente. Eu fiquei assim, cara, peraí, o que tá acontecendo? E aí eu fui de novo, mesmo, isso é interessante. Mesmo estando consciente de várias coisas, às vezes a gente negligencia uma consciência e esquece ela, entendeu? Tipo assim, eu esqueci dessa construção fisiológica. Eu tava muito nesse... porque eu vou ficar muito nessa coisa de ficar pensando, mas alguma coisa então eu preciso equilibrar também. Até porque ninguém dá conta de tudo também, né? Ninguém vai... Às vezes chegam pessoas, né, adoecidas muito por conta dessa necessidade que supõe que existe, né? Total. Essa necessidade, eu tenho que dar conta de tudo, né? Eu tenho que ser bom em tudo. E aí tu falou uma coisa lá atrás, né? Que tu voltou a tocar e não é mais a mesma coisa porque ficou um tempinho parado. E aí eu tava lembrando de algo que tá rolando nas redes sociais, que é um movimento, né, mais recente das pessoas fazerem hobby por hobby. Faça alguma coisa por hobby, faça alguma coisa mal, sabe? Sim. Toque mal, dance mal, desenhe mal, mas Legal. Faça. Legal. Porque acho que também a autenticidade tem a ver com isso, né? Da gente poder fazer as coisas simplesmente pela sensação que aquilo nos dá. Sem preocupação. Como a gente faz esse podcast, na verdade. Exato. Eu acho que a gente não tem a preocupação do resultado. A gente gosta das conversas e ponto. Exatamente. Perfeito. E tem, cara, isso é muito, muito massa, porque assim, é engraçado, né? Porque parece que só vou poder fazer uma coisa se ela estiver num nível muito alto. De perfeição. Aí, tipo assim, eu tô aqui, eu quero ser um grande artista, beleza, aí eu toco, rapaz, não cena pra mim e tal. Aí eu não tô nem curtindo o que eu gosto de fazer, porque tem o ideal, de novo, um poder ali em cima de mim, porque eu não posso fazer, porque eu não canto bem, porque eu não faço bem. E será que... Peraí, mas antes de tudo, qual é o objetivo mesmo da atividade? O objetivo da atividade é fazer uma turnê na Europa? Ou, tipo assim, aprender a tocar uma música, pô. Não, realmente. Aí, beleza. Se conectar com essa ideia. Conhecer, então, tipo assim, né? Tu vai ter muita informação te cobrando ser uma coisa. Tipo assim, eu quero ser um bom terapeuta, o que eu faço? Eu tenho que ter vários cursos. Beleza, é legal se especializar. Inclusive, eu tava lendo recentemente, né? Que no nosso país a gente tem uma tendência à hiper-especialização.
Então, tipo assim, as pessoas estão se especializando, que é ótimo. Só que nem sempre elas sabem o que elas querem fazer, tá ligado? Elas estão lá só, tipo, vamos fazer. Porque o importante é o título, às vezes, né? Exato. Então, tipo assim, tu ainda tem, como eu acho massa que tu fala, né? Pô, presencial tem network, não sei o quê. Quando a gente vai pra uma dimensão online, pô, a pessoa tá fazendo 5 pós ao mesmo tempo, não tá se dedicando nenhuma, ela tá tendo título. Então, tipo assim, mas eu vou mostrar que eu tenho. Mas se eu te perguntar, o que tu sustenta falar? Tu sabe, tipo, tu consegue entrar numa conversa de bar, por exemplo. E se não for pra falar o que tu decorou? Tu consegue desenvolver, pô? Eu acho isso massa, Gabriel. Tipo, essa pergunta, né? Assim, sobre que assunto você conseguiria falar 30 minutos, né? Sem titubear, assim. Total. Sobre o quê? Né? Porque eu acho que isso seria um exercício, para quem está ouvindo a gente, inclusive, né? Para que a pessoa consiga parar e pensar, cara, quais são os assuntos, sobre o quê? Né? Eu consigo falar, assim, que experiências eu já tive, eu já vivenciei, que experiências me capacitaram para falar sobre um tema sem me preocupar, né, com quem está ouvindo ou se alguém está julgando a minha fala, enfim. Então, esse julgamento, né, que nos inibe, acho que o tempo todo, né? Eu tenho um episódio na minha vida que é muito interessante em relação a isso. Eu me formei em Direito, eu tinha um pavor de falar em público. Por quê? Porque eu, como formado em Direito, eu tinha que falar perfeitamente, colocar, e isso me inibia já, eu nem saía. Só chegou o ponto de ficar tão constrangido que o que eu fiz? Eu me candidatei para ser professor. Ou seja, eu enfrentei aquele medo. Legal. Mas por quê? Porque eu queria muito poder falar em público. Era uma coisa, aí vem da autenticidade. Era um motivo, eu queria, só que tinha vários inibidores. Eu tinha que vencer isso, né? Então, mas só surgiu da consciência que eu queria muito aquilo. Perfeito, porque você se amedrontar, se apequenar existencialmente, é a primeira tendência. Sim. Isso me faz mal, então eu vou ficar no meu quartinho aqui, eu vou evitando, e de evitação em evitação, você acaba não vivendo. A pessoa precisa encontrar o formato dela, né, cara? Sim. Tipo assim, eu te dar um exemplo. Nas minhas aulas, existe uma abolição ali de seminários. Isso não acontece mais, pô. Que bom. Essa coisa medieval, entendeu? Ali da pessoa tá ali e tal, e os servos olhando. E uma figura de poder para analisar que você é bom, você não é bom. O que acontece? Eu sei que muitas pessoas querem apresentar um tema, um assunto, só que, cara, eu sou travado, pô. Isso não vai me ajudar. É tipo assim, a minha expressividade, ela existe, só que o formato que está disponível para mim não sustenta a minha expressividade. Então não casa, irmão. Não dá certo. O que eu faço? Todos os seminários são roda de conversa, sempre. Porque, tipo assim, tem uma equipe que vai apresentar um tema. Aí, só que eu falo assim, a equipe é essa, mas a equipe também é a turma. Então o cara fala, aí outra pessoa vai falando. Aí a pessoa que tem dificuldade de expressividade, ela vai ganhando coragem, confiança. Aí ela fala. Aí muitas vezes, pô, professor, eu não conseguia falar, agora eu consegui falar, que legal e tal, não sei o quê. Porque assim, ainda tem isso, né? Nem sempre a minha expressividade ela vai sair com qualquer formato, cara. Tipo assim, por exemplo, eu consigo hoje me expressar pela fala, pela prática, né? Mas antes eu não conseguia. Então, tipo assim, pô, eu não consigo falar. Aí eu encontrei o violão. O violão me ajudou a expressar coisas que eu não conseguia expressar. Depois que eu consegui encontrar uma expressividade aqui, eu consegui começar a cantar, porque eu não cantava. Aí depois que eu comecei a falar. Então, tipo, qual é o mais básico da minha expressividade também para eu começar a praticar ela? Porque, cara, se eu for começar, tipo assim, eu vou começar a ser mais expressivo hoje e o meu primeiro desafio vai ser no podcast. Cara, pelo amor de Deus, não vai dar certo. Um desafio muito grande. Né? Não, tipo assim, quer saber? Tu quer começar a se expressar, né? Vai dar uma palestra. Eu vou só me embotar mais. Para 2 pessoas que seja. Bota o teu cachorro e bota uma pessoa para ver. Cara, não dá. E aí vai, Eu vou só me embotar cada vez mais. Então, tipo assim, qual é o nível que eu sustento começar a fazer isso? Qual é o nível que eu sustento começar a me expressar? Por isso que eu falo do básico. Eu vou comprar pão lembrando de mim. Tipo assim, e aí, tudo bem? Como é seu nome, cara? Do padeiro. Pô, o nome do meu padeiro é Fábio. Ele é flamenguista. Eu sei quem é meu padeiro. Entendeu? Eu sei quem corta meu cabelo. Eu sei quem são as pessoas, pô. Sim. Tu chega no lugar, num serviço, tu não sabe quem tá mexendo na tua cabeça. Cortando teu cabelo, tu não sabe o nome da pessoa, entendeu? Tipo assim, é tudo muito impessoal. Se é tudo muito impessoal, eu também vou me impessoalizar. Né? Sim. Então, eu fico pensando muito nisso. Então, tipo assim, cara, é um básico, assim, da expressividade. Porque se vocês forem pensar, pô, mesmo com a tecnologia, tu tá com o teu celular,
De fora, tu é só uma pessoa mexendo numa tela, assim, ó. Tipo, entende? Tipo assim, vocês conseguem... Sim, tipo sim. Imagina que teu celular tá desligado, tu tá mexendo nele. Parece uma pessoa boba, né? Tipo assim... Tá, mas peraí, como é que é a relação que eu tenho com isso aqui? Eu tô fazendo uma coisa, o que eu tô... É tipo, uma personalidade também. Claro. Assim como as pessoas, sei lá, fazem uma tatuagem, ou até a capinha do celular da pessoa tem uma identidade dela, entendeu? Cara, é engraçado como o campo é um negócio massa, assim. Tava falando, né, só pra marcar rapidamente. 2 coisas que eu quero dizer. A primeira, que não tem nada a ver com isso, que é a lição que eu tô ouvindo, né, sobre autenticidade. A lição, para resumir, é... A autenticidade começa com autoconhecimento. Total. Perfeito. Pronto. Aí a outra coisa que eu ia dizer, que agora tem a ver com campo, é porque tu falou sobre tatuagem. Enquanto tu estava dizendo que tu se movia, eu estava movendo os braços e tal, eu estava olhando para as tuas tatuagens, né? E aí tava aqui essa pergunta para eu fazer, né? Porque assim, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de arte de compor a própria existência. E aí arte é tudo, né? O que eu acho massa da arte é isso, que a linguagem artística ela não tem um compromisso com chegar numa resposta fechada igual a linguagem científica positivista, por exemplo. A linguagem científica é uma coisa, ela diz o que ela tem que dizer. A linguagem artística, não. Qualquer coisa pode ser poesia, por exemplo. Sim. Uma poesia pode ser uma poesia de uma palavra, poesia de, né, decompor palavras. Então, a arte tem a ver com isso, né? Não precisa fazer sentido, assim. Sim. Esse sentido tem que fazer fechado. sentido para quem faz, né? Exato. E é suficiente. E aí eu tava Exatamente. olhando as tatuagens e aí eu queria pra gente conversar sobre isso também, né? Porque assim, a tatuagem, que é isso de você escolher algo pra registrar, pra inscrever no seu corpo de forma permanente, né? Isso é também um movimento de expressar alguma coisa, né? Como é pra ti isso? Cara, a tatuagem ela entra na minha vida de uma forma muito já de marcar algumas fases. Que é, por exemplo, eu lembro minha mãe falando assim, tu só vai te tatuar quando tiver teu emprego, teu primeiro salário. A primeira coisa que eu fiz, cara. Tipo assim, vou fazer isso. Aí marcou uma fase da minha vida diferente. Mas a relação que eu tenho é de localização de algumas coisas que eu não quero esquecer. Porque eu sei que a gente esquece. Tem coisas que eu esqueço, pô. Eu tenho uma prática, né? Que eu recomendo vocês fazerem também, que eu acho legal, a galera de casa. Cápsulas do tempo. Eu faço sempre cápsulas do tempo. Eu fiz uma que eu vou abrir em 2030. Que é em vídeo. Eu converso comigo e me escuto depois. Gabriel, não esquece disso não, cara. Isso aqui, tu tá te expressando, isso aqui é interessante. Eu gravei uma em 2022 e 2021. Se eu até 2030, se eu conseguir... Às vezes eu fico ansioso e abro antes, né? Mas eu acho legal. Agora, por exemplo, tem muitas histórias que a gente esquece, tem muitas coisas que são importantes que a gente esquece, tem muitos momentos que tu vive que depois tu diminui eles. E algumas tatuagens me lembram disso. A tatuagem que eu tenho que é mais esquisita, essa bem daqui, se dá pra ver, que é um patinho que tirou o capacete dele e tá fumando um cigarro do nada, né? Gabriel, que diacho é isso que tu tá... Tem uma história, quando eu era criança, eu adorava sabe aquela galera que se veste de sei lá, de piu-piu? Aí quando eu era criança, tipo, eu adorava essas paradas. Eu falei, cara, piu-piu, sabe? O cara tá vestido de piu-piu, que coisa massa, isso é inacreditável. Eu achava incrível, não sei porquê. O cara, pô, deve ser a melhor profissão do planeta. Tu te veste de piu-piu e se diverte, entendeu? Tipo, eu acho incrível isso. E aí eu lembro que era uma percepção minha muito forte e tal. Eu já contei essa história pra várias pessoas. E aí, quando... Eu lembro uma vez que foi no aniversário de criança, que eu era uma criança. E aí tava um cara lá vestido de piu-piu, ou de qualquer outra... Eu não lembro qual era... Mas acho que era de piu-piu. Aí acabou, né? Aí ele entrou por um bequinho assim, sabe aquelas áreas de lazer que tem um bequinho assim? Sim. Aí eu, vou seguir ele pra ver como é que é quem é esse ser cara, que tá por trás, né? Eu lembro, aí foi uma cena que me chocou muito. Hoje, porque imagina a criança. Ele tirou o capacete, acendeu um cigarro, extremamente angustiado. Eu fiquei assim... Teu mundo caiu, Gabriel. Acho que eu tinha uns 10, 12 anos, pô. Assim, eu não entendi na época, né? Eu falei assim, cara... Mas marcou, né? Marcou demais. Anos depois eu fui perceber, cara, essa foi a primeira vez que eu tive a percepção de que nem tudo é o que parece. Né? E que eu não posso estar acreditando só nessa imagem superficial. E só nessa expressividade qualquer, né? E aí isso me marca muito. E são coisas que eu não gosto de esquecer. E aí vira uma boa história.
e vira também uma forma de diálogo, né? Eu gosto de tatuagens assim. Então meu corpo é cheio de memórias, né? Tipo assim, são coisas que eu vou levar quando eu morrer também, né? Vai estar comigo. São coisas que vão estar comigo. A autenticidade de expressar no próprio corpo, né? Aquilo que é importante para você. Sim. Assim, porque o corpo é o que a gente tem de material mesmo, né? Assim, porque a gente está falando de autenticidade o tempo todo, assim, de algo não palpável, né? Sim, de algo um tanto quanto abstrato. A autenticidade é autoconhecimento, né? Isso, você precisa se perceber e tal. Mas é isso também, assim, de perceber o próprio corpo, de se dar conta e assumir esse corpo também, né? E viver a dimensão mais humana da história, né? Eu lembro que eu já vi até no Pangeia que tu tem aquele livro do Harari, né? Sim, Yuval Harari. E tem o Sapiens. No Sapiens ele fala uma parada que eu acho legal. Que é tipo assim, quando o ser humano estava vivendo com vários outros hominídeos, ele estava ali disputando território e tal, mas alguma coisa fez a gente se sobrepor, que não foi somente da inteligência, mas a gente inventou, cara, a capacidade de contar história, pô. Sim. Tipo assim, a gente começou a sobreviver mais. Não vai naquele rio que tem crocodilo. Eu conto a história pra ti, tu não vai mais e sobrevive, né? E aí, tipo, o mais básico da nossa existência é a história. É como a gente conta história. Eu tô contando história pra vocês estão contando para mim. Quando a pessoa chega para atender, ela conta uma história, a gente compõe uma história nova. Então, eu acho que compor a história, compor a própria expressão, cara, é a nossa coisa mais básica, porque a gente vai lembrar de onde a gente está vindo. Porque senão eu não consigo me conectar comigo. Eu não consigo entender. Chega uma pessoa no consultório, o que é que tu sente? Não sei, cara. Não sei. E tudo bem não saber, mas tipo assim, quando a gente vai resgatar, a gente vai resgatando por uma via de sensações, de via de como é que tu entende a tua vida? Como é que tu enxerga esse teu momento atual da tua vida e o que é possível fazer com isso? Legal. Então é a narrativa, né? Cada um conta a sua narrativa. Se está afinada com a sua autenticidade, quem você é uma outra história. Que cada um conta uma história. Então é muito importante essa questão de ser autêntico. Você errar. Né? Você erra muito, total. Mas a autenticidade também é reconhecer que você está no caminho errado. Total, cara. Antes de fazer psicologia, eu fiz direito e fiz engenharia. Engenharia não tem nada a ver comigo, mas tinha a ver com meu pai. Só que no terceiro ano de faculdade, eu tive a autenticidade de saber aquele não é meu caminho. Exato. E fui para outro caminho que não era meu, que era direito também, que era um caminho da sociedade. Porque você fez engenharia, você tem uma lógica, e agora o direito você vai passar em concurso público. Com certeza, as nossas introjeções, né? E se eu tivesse um pouco mais atento a isso, eu teria observado o que eu lia naquela época já. Era tudo de psicologia, de filosofia, de sociologia. Essa era a minha voz, que foi abafada uma vez. A segunda vez, eu não digo que foi abafada, mas foi uma resolução mais de ordem prática. Né? E a terceira, que foi meu encontro com a filosofia, com a psicologia, que realmente é essa a minha voz. Mas tudo que foi feito, né, mesmo sendo inautêntico, ela compõe meu caminho atual. Exatamente. E me ajuda atualmente em outras ferramentas. Então, acho que é isso. A autenticidade é você, mesmo indo pelo caminho errado, ter consciência disso e mudar de direção. Perfeito. Não ficar preso tempo, ali. Né? Dá tempo. Hoje, com 50 anos de idade, eu olho para trás e assim, eu olho muito pouco para trás, eu olho mais para frente. Eu falo, caramba, tem tanto tempo ainda para eu saber ser o que eu quiser. Com certeza. Se eu quiser estudar, sei lá, vamos lá, eu quero virar agora um fazendeiro, vou estudar agronomia. Então, as possibilidades estão aí, mas tem que ser conectado com o que você quer. Exato. Senão você não vai para frente. Você vai 1 ano, 2 anos. E eu acho que o envelhecer, ele tem uma analogia que eu gosto de fazer, que é com futebol, né? O jogador novo, ele corre o campo todo. Ele vai pá, pá, pá. O jogador mais experiente, que já não tem esse fôlego, ele só vai nas corridas certas. Então, agora com 50 anos, eu não tenho mais, assim, 3 anos para fazer engenharia. Não, eu tenho que ter mais maturidade, mais autoconhecimento para saber quais são os meus caminhos. Sim. O cara lá lateral virou meio de campo. É mais ou menos isso. Mas, cara, é interessante o que tu tá falando, porque eu acho fantástico o que tu falou, pô, eu comecei aqui, foi aqui. E eu escuto muito esse discurso, mas não dá mais tempo, pô, passou meu tempo, saca? Passou aí a minha oportunidade e tal. Eu me encerro muito fácil. Muito fácil. Cara, é um encerramento fácil, assim, tipo, de eu não vou mais conseguir, porque a minha época era essa, isso não aconteceu, então já era. Ou então a pressão de ter que escolher sempre o curso certo e ter que manter ele até o final. As pessoas vão perdendo um pouco dessa crença que elas podem fazer outra coisa. E, inclusive, eu penso muito isso em psicoterapia, porque, assim, existe a gente vem de uma psicologia muito cafona, né?
de indicar muito algumas coisas, de, por exemplo, olha, eu acho que vamos nesse método, vamos fazer isso, aquilo. Toda a construção humana que te indica ou te diz o que fazer de fato, o que te diz o que fazer, tipo, sem te perguntar, ou sem te consultar, ou entender o que tu quer fazer, cara, não confia na tua capacidade de criar, entendeu? É verdade. É tipo assim, te dá uma direção porque, olha, eu sei, tu vai por aqui porque eu não confio que tu possa fazer. Eu acho que é justamente o contrário. Quando a gente começa também a ter um senso crítico de começar a se expressar, eu falo assim, eu não concordo contigo, cara. Eu acho que eu posso fazer sim, eu acho que eu tenho como estudar o que eu quiser agora. Ah, tu não concorda? Tudo bem. Eu tava esses dias conversando com uma pessoa e ela falou assim, pô, cara, o que é que tu acha disso? Aí eu concordo. Aí ela falou assim, mas eu discordo. Eu falei assim, tudo certo. Não, mas tu não... Pô, ó, é o seguinte, a gente não precisa sair daqui concordando, entendeu? Eu não vou concordar contigo, tudo certo. Tá tudo certo, cara. Não, mas a gente tem que... Não tem. Chegar ao meio termo, não tem porquê. Eu acho que isso aqui é muito importante, tal, né? Então, é de uma confiança, de acreditar em si. Eu não tô falando nem de uma coisa motivacional. É tipo assim, de uma coisa mesmo básica. Pô, eu acredito que eu existo e que eu posso fazer isso. E que a minha opinião é suficiente também, pra isso. Né? Tipo, não é se fechar e dizer assim, eu não posso mudar de opinião, mas é confiar naquilo que você de fato acredita. Né? Eu acho que pensar sobre o que você pensa, né? Ouvir e isso falar, colocar ali, falar para poder ouvir, mas ao mesmo tempo também na primeira conversa, imagina, né? Se na conversa com esse cara ou com essa pessoa, a pessoa tá te dizendo que não concorda contigo, aí tu, para agradar, já vira e diz, tá bom, então, não, né? Eu concordo, então, com o que tu tá dizendo, né? Aí tem uma perda, sim, né? Tem uma renúncia. Cara, tem uma coisa que é a magia do não quero. Tipo assim, eu vejo isso muito em relações, né? As pessoas estão numa relação que elas não estão muito afim, ou de amizade, ou amorosa e tal. E aí, sei lá, eu quero me afastar dessa pessoa. Digamos que... eu não sei se os corações de vocês aí estão... sei lá, vocês querem se separar de uma pessoa que vocês conheceram, mas não estão muito bem. Aí é porque eu não quero mais. Mas eu vou ter que encontrar uma justificativa melhor que essa. Porque eu não quero não é suficiente. Pô, como é que eu não querer não é suficiente, cara? Verdade. Pô, Gabriel, vamos ali fazer um negócio. Pô, eu não quero, cara. Não, tem que melhorar a narrativa. Peraí, não pode ser só tu não quer. Tu não quer? Peraí, não. Como é que tu não quer, pô? Tu quebrou o braço, tu tá doente? Não, pô. Eu só tu não gosta quero. de mim? Tu não gosta de mim? Não, pô, eu te amo. Eu te amo, mas eu não quero. Pô, tu é um amigo que eu mais amo, sei lá, mas eu não quero. Não, mas peraí, pô, entende? A gente vai perdendo o respeito pela nossa existência e acaba com tudo. Eu escutei uma frase essa semana de uma taróloga, olha só. E ela falou uma coisa que eu fiquei muito interessado, assim. Porque, tipo assim, às vezes quando as pessoas vêm pra gente atender, eu embarco muito em muita coisa, né? Uma vez eu atendi uma pessoa que tava falando de tarô, eu comprei um tarô, estudei e falei assim, legal. Aí eu fui ver uma palestra, aí a pessoa falou assim, olha, os limites, eles não são pra te ofender, cara. Os limites não são pra te ofender, são pra me respeitar. Enquanto eu entendo que os limites são só pra ofender as pessoas, eu tô só ofendendo porque eu tô me limitando e tal. Pô, e como é que eu me respeito? Eu me afasto da minha história. Aí é muito mais fácil eu me anular, né? É muito mais fácil eu não me encontrar comigo. E aí a minha expressão morre. Tipo, a gente tem que ir cuidando dela, tem que ir podando a nossa expressão, tem que ir limitando isso também. Tu falou isso, eu tenho uma solitude, né, que é minha, sempre foi minha. Eu preciso de hiatos na vida, né? Sim. Eu preciso estar sozinho, né? Mesmo uma casa cheia de gente que me faz muito feliz, eu preciso dos meus hiatos. Perfeito. E isso sempre foi muito mal visto, né? Eu tenho uma história muito engraçada, eu tinha meu padrinho, tinha uma casa no Araçagi. E era uma casa que tinha uma relação emocional, afetiva muito grande, porque enchia 12 primos na praia, não tinha quase nada, era muito legal. Então, no momento de transição, né, da engenharia para o direito, aí eu fui para lá para ficar sozinho, para poder pensar um pouco sobre a vida. Era 5 dias para ficar sozinho lá. Primeiro dia, minha namorada na época chegou lá pensando que eu estava com outra pessoa. Aí eu falei, tudo bem. Segundo dia, os meus amigos chegaram cheios de cerveja. Pô, você está deprimido?
Aí, A gente veio te animar. Pô, eu falei, tá bom. Aí no terceiro dia, meu pai e minha mãe foram lá pensando que eu tava me drogando. Aí eu desisti porque as pessoas não respeitam esse momento, Claro, né? Então, como tu falou, hoje eu sei que eu preciso dessa barreira, Uma me impor esse limite, necessidade, né? de dizer não, né? Total. Essa é a minha autenticidade, assim, às vezes pode até machucar a pessoa, que a pessoa pensa, poxa, ele não quer sair comigo, então não é mais meu amigo, não gosta de mim. Sim. Mas é muito interessante, ele vai falando, eu vou relembrando, não tem como. Cara, porque é muito difícil, né? Tipo assim, ó, eu combinei comigo que hoje eu não vou fazer nada. E esse é meu compromisso. Eu tenho esse compromisso comigo hoje. E aí, tipo assim, chega uma pessoa, pô, vou ter que... Porque meu compromisso realmente não é tão importante, né? Realmente fazer nada, assistir filme em casa e tal. Pô, é importante sim, cara. E aí eu fico muito matando minha expressividade. Então eu não consigo me conectar. A pergunta é, quantas coisas no dia a dia você faz por si mesmo? Não faz devido a outras pessoas? Sim. Com certeza. Né? E quantos trabalhos a gente faz? Eu acho que tem um viés econômico, né? Infelizmente, hoje a gente escolhe muito o que fazer de acordo com que retorno financeiro essa coisa vai dar. Com certeza. Então, eu gosto de fazer uma pergunta, uma provocação. Eita, é o seguinte, se tu tivesse hoje um dinheiro na conta, certo? Maneiro. Que te rende 2 vezes mais do que tu ganha hoje, tu pudesse parar de fazer o que você faz e fazer qualquer outra coisa. O que você faria? Tá? Isso é uma forma da pessoa refletir. Pô, será que eu estou fazendo só por dinheiro ou estou fazendo porque eu gosto? Então, isso é um sacode, né? Me fizeram essa pergunta uma vez e eu não soube o que responder. Cara, isso me incomodou. Eu fiquei um pouco feliz agora, porque eu acabei de pensar nisso e talvez a minha resposta, e eu não sei nem se era para responder. Não é para responder. Mas, cara, eu acho que eu faria o que eu tô fazendo, só que mais relaxado. Sem Sabe? tanta Boa, mas cobrança, né? Isso. Perfeito. Porque eu não preciso, mas tipo assim, cara, porque assim, pô, tu tá atendendo e tal, tu se conecta com a vida das pessoas, mas tu tem que pagar as tuas contas, aí tu fica naquela coisa, né? Mas tipo assim, eu vou acordar e me encontrar com fulano hoje, vai ser massa. Só por ser massa, só por eu poder encontrar, só por poder fazer. E eu fico pensando muito nessa coisa que tu trouxe, cara, porque realmente a gente vai se afastando, não vai conseguindo se expressar e talvez eu queira estar em outra carreira, outra coisa e tipo, peraí, mas por que eu não faço isso? Porque é difícil, mas peraí. Não precisa ser drástico, pô. Sabe? Eu posso me organizar. Pode demorar alguns anos, mas eu posso me organizar. E aí, quando a gente vai se perdendo esse nosso eu, vou chamar de eu, é tipo assim, uma pergunta até pra galera de casa aí. Quantas vezes vocês passaram o dia inteiro pensando numa coisa que durou 2 segundos? Quanto tempo, tipo, 2 segundos. Aconteceu uma coisa em 2 segundos que me durou o dia inteiro. Eu não tenho ferramenta. Eu fui pego de surpresa. Eu não tenho ferramenta comigo para lidar com uma coisa. Eu fico sempre muito aberto, sabe? Recebo tudo de qualquer jeito. Então, peraí, eu tô te escutando, eu tô te entendendo. Quando tu me perguntou, eu fico feliz de ter pensado, tipo assim, pô, realmente eu acho que é isso. Sim. Mas, beleza, aconteceu isso aqui e agora, sei lá, eu não escolho tudo que acontece comigo, mas eu escolho o que fazer com isso. Perfeito. E aí eu fico pensando muito nisso, cara. Quanto mais a gente tá desconectado, é tipo tu ir numa conversa da galera assim do bar que vê todo mundo a mesma coisa e ninguém conversa de nada, pô. Fica todo mundo no celular, tipo assim, ei, tu viu fulano, né? Não sei o quê. Rapaz, tipo, tu pergunta assim, rapaz, se tu tivesse um superpoder, qual seria? Aí começa e tal. E se tu por exemplo, se tu tivesse com uma dívida de R$1 milhão e eu te desse 1 milhão aqui e tu pudesse acordar, e ao invés de acordar amanhã, o que tu escolheria? Essas coisas, tipo assim, eu escolheria acordar amanhã, então a vida é valiosa, né? Então vai lá e tal, essas coisas assim, tipo, a gente não conversa mais. Conversas profundas, né? Não, que hoje em dia... conversas de botequim, né? E eu tô passando um problema muito sério, né? Que eu tô sem beber. Aí eu vou encontrar com uns velhos amigos no botequim e eu não consigo entrar na sintonia que a bebida antigamente ocasionava. Porque para mim bebida é lazer, né? Então você tá lá para... Mas aí você percebe como você não aprofunda. Você não aprofunda nada, né? Você toca... Ficam empobrecidas. Todas as conversas empobrecidas. Então, e esse podcast, mais uma vez eu falo que
fruto de um egoísmo, né? De uma vontade de ter conversas como essas, conversas qualificadas, conversas que podem ter algum significado. Não só para mim, né? Mas a gente está, assim, nesse formato, conseguindo que outras pessoas escutam o que a gente... Se não tivesse, vamos imaginar, se não tivesse o podcast, tivesse nós três conversando, seria maravilhoso por si só. É rico demais isso, né? Com certeza. E é engraçado assim, você fala de caminho, autenticidade. Como eu sou mais melancólico, sou um pouquinho mais velho que vocês aqui. E como é isso mesmo, né? Como o teu caminho, o caminho que você segue, né? Ele é permeado, né? Ele é permeado com o que faz sentido para ti. Se não for dessa forma, aos 50 anos de idade, eu poderia estar tendo uma crise existencial. Sim, com certeza. Caramba, cheguei na metade da vida agora. Eu sou otimista, viu? Cheguei na metade da vida verdade, agora. Tem muito tempo ainda pela frente. E não estou feliz. É porque as pessoas ficam surdas, né, para aquilo que o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções estão gritando. Total. Aí você consegue afogar em drogas, afogar em tecnologia e não tem essa escuta autêntica. Perfeito. Uma hora, a vida vai te cobrar. Com certeza. A vida te cobra. Aí vem as crises existenciais, né? Pode crer. Então, se você realmente tentar caminhar de acordo com o teu ser autêntico, mesmo que o caminho seja errado e você faça essas correções de rota, eu acho que viver é você estar corrigindo a rota o tempo todo. Exato. Recalculando a rota. Recalculando a rota. O tempo todo. Você não precisa ter um compromisso em chegar. Total. Mas você tem um compromisso de como caminhar. Com certeza. Essa que é a minha visão. Pô, João, tem uma coisa que tu falou aí, cara, que eu acho que é essencial. Falou assim, aqui o Pangea Cast surge de um egoísmo meu. E eu acho incrível essa coisa de como a gente às vezes confunde o egoísmo com a mesquinhez, né? É tipo assim, por exemplo, eu marquei uma sessão contigo, aí eu falei assim, pô, João, tô doente e tal, não vou poder ir, tô pensando em mim, né? Mas quando eu penso em mim, eu também penso no coletivo, de pensar em ti, em ser escutado de uma forma justa. Sim. E aí, por exemplo, se fosse só egoísta mesmo, aquela coisa mesquinha, ninguém escutava. Sim. Eu gravo pra mim e vou escutar em casa, né? Tipo, porque eu gosto de ver eu conversando com as pessoas, né? Tipo, eu acho que às vezes falta um pouco desse egoísmo do bem, vamos dizer assim, de tipo assim, valorizar o que eu quero, o que eu acho importante, que eu posso pegar. É tipo assim, a gente tem vergonha de dizer que a gente é bom em alguma coisa, pô. Tipo assim, eu não posso dizer que eu sou um bom terapeuta, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa legal, eu não posso dizer isso, porque é muito desumilde, é muito ruim. Aí, pô, eu vou viver com o que me resta, o que me sobra dizer de mim, né? Por que eu não posso dizer que, tipo assim, cara, eu gostei do meu trabalho hoje? Eu gostei do que eu fiz. Foi hoje. Massa, né? Foi massa. Porque também foi minha expressividade hoje, né? Então eu acho que, olha só, o teu egoísmo leva pensamentos para outras pessoas que talvez hoje, nesse horário da manhã, elas não estariam discutindo. E que ele fala assim, brincando, fala né? brincando. Eu sei. Mas no sentido de... O que eu percebo é que, na verdade, ele localizou uma necessidade, Perfeito. né? Que é o que a gente busca, né? Assim, a psicologia, os educadores, em geral, o que a gente tem buscado, né? Assim, para construir esse caminho da autenticidade, é levar as pessoas a reconhecerem e validarem suas próprias necessidades, né? Porque eu só consigo expressar, eu só consigo fazer contato, né, com a vida, com o mundo, com as pessoas, quando de fato tem uma necessidade ali que eu, né, identifico e busco atingir. Eu busco atender essa necessidade. A forma como o João está buscando atender essa necessidade de aprofundar as conversas, de ter papos mais, né, mais cabeça e tal, é desse jeito, né, de uma forma que é o contrário de egoísta. Com certeza. E se pode fazer sentido para alguém que está escutando a gente, já valeu a pena, de qualquer forma. Mas eu falo de egoísmo, assim, em torno de brincadeira, mas eu vejo muito... eu vi uns comentários que a gente está passando agora por um momento de crise no Rio Grande do Sul, né, muito brabo, e uma influencer dessa, então vou citar o nome, estava criticando a pessoa que estava ajudando, que saiu do Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul para ajudar, dizendo o seguinte, esse cara é muito egoísta, ele está fazendo isso só para aparecer na mídia. Meu irmão, não interessa. Ele está ali no lugar, está ajudando, fazendo frente. Sim. Para com esse pensamento pequeno. Exatamente. Se a finalidade dele é outra, não interessa. O que eu puxei isso porque eu estou achando. Hoje em dia a gente tem muita expressividade e pouca autenticidade. Perfeito, cara. Porque essa pessoa que falou isso, ela é famosa por dizer, eu sou muito autêntica. Eu falo o que eu quero. Bom. Autenticidade não é você
falar, é você expressar as suas insanidades. Verdade. Né? Na verdade, a autenticidade é você fazer o que você quer e você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser aquele sincericida. Né? Não é isso, a autenticidade não é isso, né? Falar o que você quer falar o tempo todo. Não é isso. Tem expressividades que são crime, né? São crimes, é isso, então, perfeito. Então é isso mesmo, mas tipo assim, eu acho que é perfeita a tua colocação. Eu acho que quanto mais a gente se conecta com uma dimensão nossa consciente, cara, melhora tudo. Porque é tipo quando a gente aprende na escola sobre o empirismo, né? A tábula rasa e você vai... Então, mas o empirismo pode ser também nazista. Porque foi as experiências do cara, não quer dizer que seja uma consciência legal. Tem a ver com uma moral, com uma ética, né? Tipo assim, as pessoas perguntam, Gabriel, qual é a melhor abordagem? Não importa. Tem que ter ética. Né? Tipo, não tem essa. Então, assim, quanto mais a consciência é ética, mais... tu tem a te oferecer isso, né? Não é só pro mundo, porque, cara, é muito doido, porque a gente fala assim, eu quero oferecer pro mundo, mas eu também não tô no mundo, pô, então ofereço pra mim também, né? Também. Mas eu esqueço de mim de novo. Eu só ofereço pro mundo, mas e pra mim? E quando eu ofereço pra mim, eu também não ofereço pro mundo? Porque se a gente tá numa troca dialógica aqui, então a gente não tá oferecendo também. Por exemplo, se tu faz um negócio, tu cria o Pangeia, tu oferece pra ti isso aqui, tu também trabalha, tu também tá ali, mas tu oferece pro mundo. Então, tu oferece para ti um podcast e eu ofereço para o mundo, né? Então, as pessoas se beneficiam também com o que a gente faz por nós. Claro, sim. Com certeza. Perfeito. É uma dimensão coletiva, não tem para onde correr. Perfeito, perfeito. Que papo gostoso, gente. Toda vez. Eu odeio olhar para o relógio, odeio, mas... não sei o que a gente vai fazer, João, porque assim, todo mundo que vem aqui, a gente fica dizendo que precisa receber de novo esses convidados para aprofundar ainda mais as conversas. Ou então vamos reformular os horários, botar um horário mais... porque realmente está sendo muito rico. Né? Você vem aqui, um convidado como você aqui, que sabe, uma conversa gostosa, sabe, uma conversa que eu acho que as pessoas que estão ouvindo vão tirar algum significado. Eu gosto muito da expressão fazer sentido. Perfeito. Isso faz sentido para ti, então tomara que quem esteja ouvindo algumas coisas que a gente fala e a gente vem observando isso nos outros episódios, na verdade. Eu acho que é essa que é a tocada do Pangeia Cast, tentar falar de temas os mais variados possíveis que tem uma influência direta no teu dia a dia, no teu cotidiano. Você ouvir, o que esse cara falou faz sentido para mim. Né? Ou não faz sentido também, não tem problema nenhum em discordar. Mas esse movimento de você estar pensando sobre o que a gente está falando, isso já para mim já vale a pena. Perfeito. Gabriel, muito obrigada pela presença. Se você quiser falar vamos deixar o microfone aberto final, agora. Né? Se despedir aí de quem ouviu. Beleza. Trouxe o violão para fazer uma... Podia ter, né? O violão para fazer uma música no final. Eu queria deixar para as pessoas uma coisa que é tipo assim, eu lembro muito para quem não conhece, da Gestalt Terapia, tem o Fritz Perls, né, que é um dos fundadores. Ele falava uma frase que é: perca a cabeça e recobra os sentidos. Que é o quê? Não acredite totalmente só no seu pensamento e olhe mais para o que você está pensando. Porque, tipo assim, para todo mundo aqui, não pensem num cavalo branco. Aí você vai... Não pensem nesse mesmo cavalo branco que todo mundo pensou, com uma girafa nas costas de óculos escuros. Vocês conseguem pensar. Né? Então, vocês não conseguem controlar isso. Mas quando eu falo assim, gente... se sintam totalmente felizes agora, neste momento. Pô, Gabriel, não vem, mano. Não dá. Então, talvez a gente possa confiar um pouco mais no nosso sentir, sabe? Antes disso tudo. A gente precisa dar recobrar um pouco os nossos sentidos, porque o pensamento ele já está numa aceleração tão grande que às vezes a gente não consegue compreender muito da nossa vida. E ele é mais manipulável, né? Exato. O pensamento do que as emoções. Exato. Então, tipo assim, eu queria deixar isso para vocês e agradecer bastante. Eu fico muito feliz de estar aqui. Primeiro porque, são 5 anos de Pangeia. Sim. E eu consigo ver o Pangeia crescendo porque eu tô há 5 anos do Pangeia. E para mim isso é muito importante. E eu acho que é um projeto incrível. Acho que é um projeto que vai crescer bastante e que pode levar mais consciência para as pessoas. Eu acho que é muito feliz a ideia de levar essa coisa do papo cotidiano, porque ninguém tá na padaria falando assim, me vê aí uma redução fenomenológica. Ou então a gente vê assim, o cara fala assim no alemão, né? Não, vamos de epoquê, vamos de Verdragen, vamos de... Não faz sentido. Então, tipo assim, como é o nome do teu padeiro? O que tu tá fazendo hoje? O que tu vai fazer hoje? Tipo, essas coisas, assim, de entender mais ou menos a nossa vida. E eu acho que isso não é um monopólio da terapia, né? Eu acho que a gente pode, ao longo da nossa vida, ir desenvolvendo nossas consciências de forma natural também. Sim. E não ficar só tipo assim, é legal ir pra terapia, é muito importante, mas eu não posso ficar refém de nada. Eu tenho que também fazer por mim, eu tenho que me imbricar no meu processo.
E agradeço vocês e tô muito feliz, hein? Foi massa. Obrigado, meu. Foi muito massa. E assim, e para finalizar, porque a gente pode ter o corte aqui, eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência no Pangeia. Porque eu acho que o Pangeia, ele tem uma voz. Total. Né? E eu acho que tu compreendeu bem essa voz. Aí eu queria que tu falasse o que é, né? Você atender no Pangeia, você dar aula no Pangeia. Como é que é essa experiência para ti? Cara, o Pangeia é uma casa muito acolhedora que... Acho que a coisa mais legal do Pangeia é que ela não tem uma cara padronizada. Tipo assim, só essas pessoas atendem lá. Só esse tipo de conteúdo, só esse tipo de processo. Tu vê até as pós, pô. É muito diverso, não tem o que fazer. A minha experiência no Pangeia é de a sensação de casa mesmo, assim, de estar se sentindo em casa e estar com a família ali de alguma forma, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de às vezes, eu vou fazer propaganda mesmo aqui, de às vezes em algumas sublocações conhecer e tal, mas eu senti aquela coisa muito corporativa ao extremo. E no Pangeia, tipo assim, tu chega, tu conversa com fulano, aí tu conversa com ciclano, né? Eu vejo a Thaís, abraço a Thaís, e Thaís, como é que tá, pô? Verdade. Então, você quer acontecer tal coisa? Pô, João, aí você senta, toma um café com o João, tá esperando a pessoa, tem um ambiente, tem um network que tu traz. Pra mim, o Pangeia foi a minha escola, cara. Tipo assim, foi onde eu aprendi a atender, foi onde eu aprendi a me expressar e foi onde eu aprendi a ter responsabilidade também, né? Com os meus horários, com a minha vida. Então não é uma propaganda, mas também fazendo de agradecer também pelo Pangeia existir, porque eu acho que ele começou a existir no momento em que em São Luís a gente não tinha oportunidade. Sim. Não tinha oportunidade. Verdade. E a pessoa que tinha que atender, ela tinha que ter muito dinheiro, cara. Pra poder começar a atender, pra fazer um consultório, pra fazer uma coisa. E tu pode ver, os coworks antes, eles tinham eram hospitais em salas comerciais, né? Sim. Então, tu atendia com uma mesa na frente, sempre, né? Então, pra mim, o Pangeia foi uma revolução, cara, de construção e de se sentir à vontade, sabe? Se sentir acolhido e compreendido. É basicamente isso. Show de bola. Parabéns. Obrigado, João. Pô, tá doido. Pessoal, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu.